Prontinho, pode começar, professor. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Maiara, que está aí presente. É um prazer estar com vocês, né? A primeira aula dessa disciplina, vocês viram aí com a professora Luana, né? A professora Luana que estava com vocês com essa disciplina de organização e administração de farmácias e drogarias. Boa noite, Thaís. Boa noite. E a Júlia, né, me mandou uma mensagem um dia falando, Wilson, eu preciso de socorro, né? A gente precisa, para finalizar a disciplina, o segundo e o terceiro encontro, se eu não poderia ficar com vocês nessa disciplina, então estamos juntos aí nela, para a gente poder finalizar o encontro 2, o encontro 3, um pouquinho mais sobre a farmácia, né? Já estamos conversando sobre farmácia em outras disciplinas, né? E aí a gente vai fechando, como se diz, o cesto, vamos dizer assim, né? Fechando a coxa, tecendo a coxa aí com cada uma das pecinhas, e aí a gente consegue chegar nesse aspecto legal aí, que é a nossa disciplina, o nosso modo de técnico de farmácia e tudo, né? Então, vocês já são meus alunos, né, em outra disciplina, então vocês já conhecem um pouquinho aí da minha história, que eu sou farmacêutico, sou químico, né, e a gente trabalha aí junto na construção desse conhecimento que a gente tem aí para poder a gente trabalhar como técnicos em farmácia e poder atender da melhor forma possível a sociedade, aqueles que precisam do medicamento e que precisam do cuidado de como trabalhar com o medicamento, né? E então eu sei que a primeira aula vocês já tiveram com a professora Luana, então ela passou todo o panorama do estabelecimento de saúde chamado farmácia e drogaria, né? A gente tem que a gente que trabalha na área farmacêutica entender que farmácia e drogaria é um estabelecimento de saúde. Diga-se de primeira passagem, e isso, de certa forma, deixa a gente um pouco triste, que a população não reconhece, certas vezes, esse conceito. Mas, se a população, e aí cabe a nós esse processo de conscientizar, né, aqueles que estão perto da gente, aqueles que buscam saúde, vamos dizer assim, que a farmácia é o primeiro estabelecimento de saúde que às vezes está disponível e no mais, muitas das vezes sem custo, né? Hoje está se caminhando para o consultório farmacêutico, onde que o farmacêutico responsável técnico vai poder cobrar a consulta, vamos dizer assim, mas a realidade é que a gente tem a farmácia como um estabelecimento de saúde regulamentado. A lei federal é clara. A farmácia é um estabelecimento de saúde. E a população busca pouco esse recurso, né? Dentro desse conceito. Então, vocês viram um pouquinho com a professora Luana, né, no primeiro encontro, uma possível estrutura física de uma farmácia, uma questão de layout dessa farmácia, né, que possa chamar a atenção do cliente, né? E agora a gente caminha um pouco a mais, a gente caminha colocando um pouco a mais do que a gente tem em relação ao nosso estabelecimento de saúde chamado farmácia e drogaria. Nós vamos ver um pouquinho do marketing, como que o marketing cria a fidelização do cliente. Exemplo, né? Estou aqui em Ibiá. Aqui em Ibiá deve ter quase 10 farmácias, vamos supor assim. Mas o que me faz ir comprar sempre na mesma farmácia, né? Então, isso é questão de marketing. O que esse estabelecimento fez
que me faz sempre buscar o mesmo lugar, né? Vamos começar a pensar. Uma loja que você é maltratado, mal recebido, né? Você volta lá, né? Não. Tá aí um primeiro passo, vamos dizer assim, né? A Thaís me ajudou aí, mas é um primeiro passo, vamos dizer assim. Então, é uma ferramenta de marketing você treinar todos os funcionários a receber muito bem todos aqueles que chegam na sua farmácia, na sua drogaria, para que possam adquirir o seu medicamento. Ponto-chave, né? É algum dos princípios de marketing, vamos dizer. E aí a gente vai pontuar alguns outros aqui, para a gente poder sempre pensar nesse passo. A fidelização do cliente, né? E como eu posso deixar o meu estabelecimento conhecido e ele sempre ser buscado e tudo. E num segundo momento, nós vamos ver aqui o princípio do controle de estoque. E aqui no controle de estoque, eu já quero deixar claro que acontece o seguinte: estoque parado significa que é dinheiro que está ali parado. Eu tenho que fazer o meu estoque girar, né? Eu tenho que saber comprar aquilo que sai pouco, eu compro pouco dele. E aquilo que sai mais, eu tenho que ter uma compra sempre constante para poder manter o fluxo e também não faltar. Porque se faltar, aí eu tenho que buscar em outra farmácia. E aí eu corro o risco da pessoa depois não voltar mais. Então, sem dúvida nenhuma, quem trabalha em uma farmácia, quem trabalha em uma drogaria, tem que estar no seu radar o controle de estoque. E aí nós vamos ver uma das ferramentas que são utilizadas para essa avaliação que a gente chama aí de controle de estoque, que é a curva ABC. Então, nós vamos ver aqui pelo menos uns passos necessários para a gente poder avaliar uma possível curva ABC, que é uma curva de prioridades, né? Aquele que me dá mais lucro, né? Que aquele que vende mais, eu preciso ter um olhar mais crítico para ele. Ele não pode nunca faltar na minha farmácia. Aquele que vende mediano, eu vou olhar para ele com um determinado cuidado, beleza, mas não tem problema. E aquele que quase não vende, beleza, e fica ali muito tempo em estoque, é aquele que eu menos preciso me colocar, mas eu não posso deixar um estoque dele grande. Porque lembra, estoque significa dinheiro parado. Então, se eu perguntar para vocês, marketing é importante? Sim. Bacana. Por que que o marketing é importante? Para chamar mais os consumidores, né? Para chamar mais os consumidores. Para os consumidores, tem aquilo que a gente chama marketing de isca, né? Grandes redes de drogaria usam muito. Ela coloca ali, vamos supor, um shampoo barato. Você vai na farmácia para comprar o shampoo, mas acaba levando mais outros 3, 4, 5 produtos. Isso é o que ele chama marketing de isca. Ele iscou você colocando num anúncio na rádio, na TV, no jornal, ou aquele carro que passa na rua, falando desse preço barato de um produto, mas sabendo que quando você vai lá, você não leva só um produto. Então, é o que a gente chama marketing de isca. Quem aí já foi iscado alguma vez? Eu já. Todos nós, entendeu? Ou supermercado, ou farmácia, ou drogaria,
Sempre a gente vai para poder comprar alguma coisa e a gente sai sempre com mais coisa do que a gente precisava comprar ou que a gente foi comprar. Não é assim ou não? Verdade. É isso daí. É outra ferramenta de marketing, né? É outra ferramenta de marketing. Então, o que é marketing? Propaganda para o lançamento de um produto inovador, aquilo que não tem ainda no mercado. Então, eu quero deixar claro que o meu produto é diferente de tudo que tem no mercado, ele é inovador. Uma campanha, por exemplo, reduzir o fumo ao dirigir, campanha da vacinação, né? Então, eu posso estar utilizando o marketing para reforçar uma campanha. Estamos aí voltando os focos de dengue, porque com muita chuva, muita água, né? Muito lixo parado, acumulando água, o mosquito da dengue está conseguindo se reproduzir novamente. Então, em termos de saúde pública, muitas das vezes é utilizada a campanha. Verifique se na sua residência, no seu trabalho, o local por onde você passa, se há possíveis reservatórios do mosquito. Não é isso ou não? Isso. Né? E existe aqueles que querem forçar a você gastar. Né? No nosso caso aqui, que seremos, né, os profissionais da área da farmácia, eu quero ver se a pessoa compra o meu produto. Então, ó, um desconto ao ganhar um cupom, ganhar um segundo produto ao comprar um produto. Hoje mesmo, eu ouvi em uma propaganda de uma farmácia, passando na rádio, comprando 2 produtos, você ganha o terceiro. Isso é marketing? Ela está te chamando, te iscando, beleza? Para você ir lá e comprar o produto dela e ainda com risco de comprar mais produtos? Sem dúvida, né? Então, liquidação de uma loja, né? E tudo. Então, a gente diz que isso tudo é marketing. É eu tentar divulgar o meu produto, eu tentar divulgar o meu processo, o meu serviço, mas com o objetivo de atrair para que a pessoa possa consumir aquilo que eu estou vendendo, seja o meu produto ou serviço, né? Então, a publicidade, ela é comercial, ela quer vender. Ela é paga, é dirigida à massa, né? Apela para as necessidades. Tenta vender que aquilo é importante para a pessoa. Vai ter conforto, vai ter prazer, instinto de sobrevivência. Com isso, você se sente melhor, né? Tem aí o aspecto relacionado à sensação do bem-prazer, né? Vamos dizer assim. Isso é a publicidade. Tem a propaganda. A propaganda, propriamente dito, é divulgar, é comunicar. E É a quando alma a do gente negócio. fala de estabelecimento farmacêutico, sem dúvida nenhuma, a melhor propaganda é a pessoa ser bem atendida na farmácia, na drogaria, ela gostar e ela passar para outras pessoas, para as outras pessoas comprarem lá também. É conhecido em termos de administração que quando você compra um produto ou é bem atendido em uma loja, seja de qual área possa ser, e aí eu vou dizer aqui também como farmácia e drogaria, ok? Ela indica para outras 4 pessoas. E o marketing negativo, essa propaganda negativa, é a pior. Porque quando ela não gosta, quando ela é mal atendida, ou ela não é assistida na necessidade que ela buscou aquele estabelecimento, e aí, em especial, ser mal atendida, ela fala para 9 pessoas para não procurar aquele lugar. Isso é marketing? Isso é aquela maior propaganda. A maior propaganda é aquela que ainda sai boca a boca.
A boa indicação. Então, você tem que sempre procurar trabalhar de forma para poder ter a melhor propaganda, para que aquela pessoa saia da farmácia, saia da drogaria e ela repasse para os outros procurar aquele mesmo estabelecimento. Faz sentido ou não? Sim. Quem aí já foi mal atendido em algum lugar e falou para alguém próximo, não vai lá. Eu não volto lá mais e falo para você não ir. Quem aí já fez isso? Maiara, Thaís, quem mais? Eu já. Pode falar, Maiara. Tá vendo? A Maiara e a Thaís já fizeram. Todos nós já fizemos isso, né? Então, o marketing é o processo de atrair e manter o cliente. É a função gerencial para ajustar a oferta e a demanda. Eu tenho um produto para vender, eu tenho um serviço para vender, isso é oferta. E eu tenho que atrair a demanda, porque eu não posso ficar com o meu produto ou meu serviço parado. Então, eu tenho que ajustar oferta e demanda. E aí está de olho nesse controle de estoque que a gente falou lá no início. Eu quero integrar a economia à sociedade. E eu quero atender as necessidades e os desejos das pessoas. Ok? Então, é o processo de planejar e executar a concepção, preço, promoção, distribuição de ideias, produtos e serviços, a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Atrás do marketing, de atrair, né, o cliente para o seu produto, para o seu serviço, é porque na sua organização, onde que você trabalha, tem uma meta. Você precisa vender tanto, você precisa ter um lucro de tanto. Então, o marketing ele vem como uma ferramenta administrativa com o propósito de ajudar você a alcançar grandes metas, grandes desafios. O que é necessidade? O que é necessidade? Com licença, professor Maiara, você tem alguma dúvida? Isso, Maiara, você levantou a mão, eu não sei se era por dúvida ou era aquela hora que eu perguntei quem já fez e você colocou eu já, e eu imaginei que fosse por causa disso, mas me perdoa se for alguma dúvida e eu tiver passado um pouco à frente, mas a gente volta onde você precisar. Tá tranquilo? Maiara, Thaís, tá tranquilo? Tá, sim. Lívia, eu não estou conseguindo. Não sei se a Maiara nos ouviu ou não. Eu acho que ela deve ter levantado sem querer, professor. Pode continuar. Desculpa a intromissão. Imagina, de forma alguma. Beleza? Nada de desculpa, não. Obrigado pelo auxílio. Qualquer coisa, estou à disposição. Necessidade. Estado natural de carência. Eu acho que eu preciso disso. Né? Então, ela é percebida por todo ser vivo inserido na sociedade. Né? Eu tenho aquela necessidade declarada.
O cliente chega na farmácia, já sabe o que ele quer. Eu tenho aquela necessidade real. O cliente quer saber o que quer e para quê. E, às vezes, não sabe, mas ele chega e fala, eu estou com dor de cabeça. Então, necessidade real. Eu quero um remédio para dor de cabeça. Então, dessa forma. Necessidades não declaradas. O cliente espera ser bem servido. Ok? Ele chega já na drogaria, ele chega já na farmácia, mas o sentimento dele é, independente de quem me atender, eu quero ser bem atendido. E ele não chega e fala, eu quero ser bem atendido. Não. Mas ele fica atento ao bom dia, boa tarde, boa noite, ao sorriso assim que ele entra na porta e já é recebido, né? Isso tudo faz diferença, né? Necessidade de algo mais. O cliente espera, ao adquirir o desejo que ele foi lá buscar, que você ainda fala, você precisa de algo mais? Eu posso te indicar algo que vá complementar. Ah, se você veio buscar o shampoo, olha esse condicionador que casa com esse shampoo. Então, é necessidade de algo mais, né? Necessidades secretas, essas são as mais difíceis, né? O cliente espera que, ao adquirir o desejo, os outros o vejam como alguém íntegro, inteligente, né? Comprou, por exemplo, lá na farmácia, um shampoo e um condicionador novo, né? E ele espera que, já na primeira vez que ele utilizar, que alguém faça o elogio. O seu cabelo hoje está... O que você fez? Né? Seu cabelo está diferente. E assim por diante. Né? Então, isso é o que a gente chama necessidade. A necessidade vem muito do... Isso, para mim, eu acredito que vai ser bom. Isso, para mim, vai ser importante. E o desejo? São os fatores psicológicos, a necessidade humana, ok? Pode ser manifestado de acordo com a cultura, com o contexto social, com as crenças do indivíduo, e vem com aquilo, né? Nem sempre aquilo que eu desejo é real a minha necessidade, né? E às vezes eu posso não ficar plenamente satisfeito. A utilidade é aquilo que eu compro e me dá a sensação que foi útil. Comprei lá na farmácia, né, um creme para rachaduras. Foi útil, porque eu estava com rachadura nos pés. Então, o fator psicológico para mim é, esse creme para mim foi útil, porque ele ajudou a acabar com a rachadura que eu tinha nos meus pés. Então, o fator psicológico é, aquilo que eu comprei para mim foi útil. Dentro da minha necessidade, teve a utilidade, aumentando o aspecto que a gente precisa. E o valor é um parâmetro criado pelo consciente humano, capaz de avaliar o grau de satisfação. Também, muito aliado ao fator psicológico, é aquilo que a gente vê comum, colocando bem no popular aqui, a gente acha que o trabalho dos outros é caro. Vou pegar aqui, por exemplo, um trabalho de um artesão. A gente sempre acha que ele é caro, porque a gente não deu determinado valor. Mas o artesão que fez aquele tapete, aquele bordado, né? Ele está vendendo pelo preço do valor do trabalho dele. Está vendo a diferença? E a gente, quando procura uma farmácia, a gente vai com esse mesmo critério. Eu quero avaliar o grau de satisfação quando eu adquiri aquele produto. Se, além dele ser útil, eu senti que o preço que eu paguei foi justo, né? O valor financeiro,
o valor psicológico e o valor da autoestima que aquele produto me passou. Aquele produto ou serviço. Até aqui, dúvidas? Alguém quer dar um exemplo de tudo isso que a gente viu? Maiara, Thaís? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Tranquilo. E aí, quando a gente está numa farmácia, quando a gente está numa drogaria, tem o que a gente chama posicionamento perante o mercado. Exemplo. Lá no Maranhão existia o que a gente chamava Guaraná Jesus, que hoje já chegou aqui para a gente já consegue comprá-lo aqui, né? E aí o que acontecia? Lá no Maranhão, o Guaraná Jesus vendia mais do que a Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez? Ela se posicionou, ela virou, comprou a fábrica do Guaraná Jesus, continuou comercializando o Guaraná Jesus, mas para poder falar para todo mundo, você está tomando Guaraná Jesus, mas ele é um produto Coca-Cola. Então, isso é um posicionamento de mercado, né? As Havaianas. Havaianas, durante muito tempo, ela se posicionou como chinelos que duram muito e eram vendidas a preços populares. O que ela fez? Opa, nós vamos nos posicionar diferentemente no mercado. Aumentou o valor do preço para poder dizer, né, que tem maior qualidade. Porque enquanto ela tinha o preço barato, beleza, o brasileiro entendia que não tinha qualidade. A partir do momento que simplesmente aumentou o preço, foi a forma que ela se posicionou. Às vezes ela nem mudou tanto o material. Mudou, às vezes, um layout, um desenho. Ao invés de ser duas cores, passou a ser uma cor só com um desenho. Beleza? Mas para poder dizer, na cultura brasileira, o brasileiro tem aquela cultura de achar que o que ele paga mais caro é melhor. É melhor. E às vezes é pura ilusão. Às vezes ele está pagando mais caro sem essa necessidade. O mesmo acontece com a nossa área farmacêutica, onde que muitos acham que o medicamento genérico, beleza, não tem qualidade, porque ele é um pouco mais barato. Mas em termos de posicionamento farmacêutico, ele passou pelo teste de equivalência, pelo teste de bioequivalência, e ele tem a mesma qualidade. Então, não justifica você pagar mais caro por um medicamento de referência. Faz sentido? Sim. Beleza. E aí, quando a gente chega, então, em algumas ferramentas do marketing, nós vamos dizer aqui, ó, os 4 As do marketing. O primeiro é a análise. É a fase onde que eu vou identificar forças do mercado. Esse meu produto, eu vou potencialmente encontrar um mercado? Eu tenho concorrência? Eu tenho tecnologia? Eu consigo atender a legislação para produzir, comercializar, importar, por exemplo, esse meu produto? Então, a primeira fase é: eu vou ter mercado? Eu vou ter clientes? Eu tenho clientes potenciais que vão adquirir esse meu produto? Né? Segunda fase, adaptação. Né? É a fase onde que o meu produto ou serviço
vai ser levantado, né, o ajuste da oferta e as suas linhas de produtos ou serviços. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de farmácia, a gente tem aí venda de medicamentos, onde que o meu medicamento pode ser referência, similar, o similar intercambiável e o genérico. Tem os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Eu vou vender só medicamento? Ou eu vou agora, já que a legislação já me permite, também fazer exames rápidos? E aí eu vou colocar lá na minha farmácia o exame do Covid, o exame da dengue, né? Então, o exame do aferição de pressão arterial. Então, eu quero buscar adaptar o meu produto ou o meu serviço às necessidades que foram levantadas na fase de análise, para que eu possa ter esse público potencial. A próxima fase é a ativação. Eu quero agora colocar em prática aquilo que está no meu plano, aquilo que é, para muitos, eles chamam de sonho, vamos dizer assim, e que agora começa a virar a realidade, né? Eu quero agora começar a construir, a colocar em prática e tudo. E a outra fase, o outro A, é a avaliação. Eu quero agora analisar todos os meus esforços, todas as minhas forças que eu empenhei, né? Eu estou conseguindo superar as minhas metas, né? E faço o ajuste necessário para que eu possa caminhar. Precisa ser vivo. Ele não tem que ser extremamente estático, mas eu posso trabalhar com ele de forma viva, para vir ajustando a medida que o mercado muda, o concorrente muda, o meu cliente muda. Eu preciso ter o dinamismo de voltar em cada uma dessas fases todas as vezes que elas forem necessárias. Mas lembra, o meu intuito aqui é, antes de ter o meu produto, eu planejei. E planejei como eu quero que o meu produto, o meu serviço seja visto pela sociedade. E como que eu vou ter a fidelização daqueles meus clientes e atrair cada dia novos clientes. Até aqui, dúvidas? Não. Tranquilo. Beleza, obrigado, Thaís, obrigado, Mayara. Nada. Outra ferramenta do marketing que a gente tem, a gente fala que são os P's do marketing. Os 5 P's do marketing. Então, ó, produto ou serviço? Qual é o produto ou qual o serviço que eu vou comercializar? Ok? Praça. Qual é o local? Eu tenho que pensar nisso. Opa, aquele local ali, eu tenho a integração dos pontos de ônibus. Então, eu tenho um fluxo grande de pessoas. Fluxo grande de pessoas passando na porta da minha farmácia, é mais chance do pessoal entrar. Porque eles vão estar esperando o ônibus, vão lembrar que precisam do medicamento, vão entrar e vão comprar. Ou então ele já sai de casa ou já sai do serviço, já falando, eu preciso passar lá na farmácia e de lá eu já pego o ônibus, por exemplo. Então eu já tenho que pensar, a minha praça tem que estar estrategicamente, o local onde eu quero estar trabalhando, onde eu quero instalar o meu processo, ele tem que ter visibilidade, né, em termos de local, como referência, para que as pessoas possam buscar o seu. Às vezes, na esquina de cima tem uma outra farmácia, mas a sua está mais perto de um ponto de ônibus.
A sua vai vender mais porque o fluxo de pessoas por causa do ponto de ônibus é um pouco maior do que aquela outra que está a 100 metros à frente. Não faz sentido isso? Sim. Né? De repente, é a minha farmácia do lado de um hospital. É a minha farmácia do lado de uma UPA, por exemplo. Então, eu tenho fluxo de pessoas entrando e saindo ali. É diferente de uma farmácia que está, por exemplo, do lado de uma escola infantil. Crianças geralmente não vão comprar o medicamento. São os pais que geralmente compram, né? E aí eu tenho que analisar tudo isso. O local tem que ser estrategicamente pensado. E geralmente nessas cidades grandes, nos calçadão, tem uma farmácia ao lado da outra, né? Isso, Várias farmácias exatamente. perto. Exatamente. E aí as estratégias de marketing é que vão fazer a diferença. Por que que você vai entrar em uma e não vai entrar em outra? Verdade. Não é isso? Promoção. Então, a propaganda, o merchandising, né? Promoção de vendas, aquelas promoções de ação da saúde, né? Hoje é sábado, venha ferir a glicose, venha ver o colesterol. Então, tem todas aquelas promoções, né, que o pessoal faz para poder chamar o merchandising, né? Olha o quanto a farmácia hoje, basicamente todas fazem. O medicamento fica lá no balcão, porque ele precisa ficar atrás do balcão. A legislação te fala claramente. Medicamento tem que estar atrás do balcão. Mas na hora que você vai para a fila do caixa, você passa num corredor cheio de chocolate. Se você tem filho ou filha, cheio de brinquedo de criança, para você comprar coisas que você até então nem tinha pensado em comprar. Não é assim? Para chamar atenção. E isso é o merchandising. É deixar visível aquilo para aguçar o seu interesse, aguçar a sua necessidade e você fazer a busca daquele produto, daquele serviço que até então nem você tinha pensado em adquirir. Tem muito barrinha de cereais também, né? Isso, as barrinhas de cereais, exatamente. Preço, né? Então, aqui, existem alguns estabelecimentos que o foco dele, principalmente o merchandising e a ferramenta de marketing, é o preço? Sim. Ele ainda deixa claro, eu cubro a oferta de qualquer lugar. Basta você me mostrar o orçamento, né? Existem algumas farmácias e drogarias que são filiadas a grandes distribuidoras, né? E aí formam essas grandes redes. E essas, realmente, a gente consegue barganhar, ela consegue ter uma competição de preço em relação a outras que são mais individualizadas, que não têm essa mesma condição. Porque acaba que as grandes redes, coligadas a essas grandes distribuidoras, elas conseguem comprar um grande número e aí elas conseguem compensar. Aquilo que ela perde, ela ganha em número de unidades que ela vende. E aí ela consegue fazer essa jogada com o preço, vamos dizer. E, sem dúvida nenhuma, o marketing ele tem que pensar nas pessoas. Sem as pessoas que trabalham com o marketing ou que elas querem ser atraídas com aquele marketing, nada disso acontece. Que é o último P aí do marketing que a gente falou. Até aqui, dúvidas? Não. Mas não é interessante essa área? Muito. Bastante. Isso. E aí vocês indo trabalhar numa farmácia, numa drogaria, beleza?
o que o proprietário, o farmacêutico responsável ou o sócio de lá espera de vocês? Proponha ações, proponham ferramentas, proponham melhorias de como vocês conseguem atrair o cliente de vocês. Ok? Da mesma forma como eu estou colocando aqui para vocês, existem clientes que compram em determinados lugares por causa de uma pessoa que sempre atende ele bem. Então, daí essa necessidade, vocês sendo técnicos em farmácia, que poderão estar aí assistindo pessoas, como aqui está dizendo no marketing aqui, ó, e sem elas nada acontece, a gente não consegue vender, a gente não consegue trabalhar, e aí o que a gente precisa? Beleza? Cativar. A gente precisa encantar. A gente precisa motivar. Para aquela pessoa, todas as vezes que ela voltar, pode ter certeza que ela sempre vai olhar se você está ali, e se você está ali, ela sempre vai querer ser atendida por você. Ela até espera você terminar um atendimento para você atender ela, mesmo tendo outra pessoa ali aguardando, esperando ainda. Mas ela espera você. E em farmácia isso acontece muito. Verdade ou mentira? Muito verdade. Isso. Obrigado, pessoal. Outra ferramenta do marketing, os 4 Cs do marketing. Né? Necessidade e desejo do consumidor se liga a produto. Custo para satisfazer o consumidor, que liga-se a preço. Conveniência para comprar, liga-se à praça. Hoje em dia, vou pegar aqui exemplo Araxá. Ok? Não vou parar aqui em frente a essa farmácia não, porque aqui é faixa azul. Então eu vou ter que pagar estacionamento. Eu vou parar na que está na rua de trás, porque lá tem estacionamento para quem é cliente na hora que está comprando. Eu não vou pagar estacionamento. Isso não é conveniência de praça? Na hora que você vai fazer a sua farmácia ou está trabalhando numa farmácia, opa, pode ir lá comprar comigo, porque lá eu tenho estacionamento, você não vai pagar. Não é conveniente isso? Sim. Isso. E a comunicação. Deixar claro aquilo que você vende, deixar claro o seu produto ou serviço. Se você tem alguma ação de saúde, se você tem alguma promoção, né? Divulgue isso, para que caminhe, para que ande e para que possa ter correlação. Até aqui, dúvidas? Não. Tranquilo, Thaís, tranquilo, Maiara? Tranquilo. Beleza. Obrigado, meninas. Então, hoje em dia, quando a gente fala de marketing, a gente tem que lembrar que o marketing ele tem pessoas. Então, ele tem relacionamento. Eu quero criar a fidelidade do meu cliente. Né? Então, mudança de foco tem que ser o cliente. O cliente sempre tem que ser o meu foco. Ok? Eu tenho que estar de olho em concorrência crescente e as exigências do mercado. Típico do brasileiro. Se você abre uma loja que está dando certo, todo mundo quer copiar. Então, você tem que estar preparado. Você, às vezes, tem um produto, tem um serviço que, às vezes, é até inovador. Ninguém ainda tem. Mas pode ter certeza. A partir do momento que começar a dar certo, vai ter concorrente seu. Né? O seu cliente tem um desejo. Ele está entrando ali na sua loja, na sua farmácia, na sua drogaria, porque ele tem um desejo. Você tem que satisfazer o seu cliente. Ok?
Qualidade e tecnologia não são mais diferenciais. Falar, não, o meu produto tem qualidade. Não, isso é legislação. Para legislação, todo medicamento precisa ter qualidade. Então, isso não é um diferencial falar isso. Beleza? As suas ações, como você trata as pessoas, como as pessoas satisfazem os seus desejos a partir do momento que elas estão com você, é que faz a diferença. Ok? E hoje em dia, um dos grandes desafios e um dos grandes concorrentes são as vendas pela internet. Porque da mesma forma que a gente compra um sapato pela internet, hoje você chega também e compra um medicamento pela internet. Né? Então, o seu marketing você tem que pensar que você precisa ser melhor, atrair e manter fidedigno o seu cliente, tanto em aspecto físico quanto no aspecto web, no aspecto digital. Certo ou errado? Certo. Vocês gostam quando uma empresa, ou uma loja, um supermercado, ou qualquer estabelecimento, quando é seu aniversário, ele te manda uma cartinha, uma mensagem, parabéns, hoje é seu aniversário. Gostam ou não? Sim. Isso. Opa, eles lembraram de mim, né? Então, isso é marketing de relacionamento. Uma empresa, uma farmácia, uma drogaria que tem no radar o marketing de relacionamento, ela procura, ó, como que eu encontro você? Como que eu conheço você? Como eu vou manter contato com você? Como vai tentar assegurar que obtenha de nós aquilo que quer? Por isso que ela sempre, às vezes, tem aquela entrevistinha ali, curta, né? Você foi atendido 100% naquilo que buscava? Né? Por exemplo, verificamos se você está obtendo aquilo que quer, né, de forma natural. Então, isso, manter o contato, mesmo no pós-venda, e chamando a atenção da pessoa. Ó, eu lembrei de você, é seu aniversário. Ó, tá chegando o Natal, temos várias promoções, né? Isso é marketing de relacionamento. A pessoa não se sente só mais um, mas no psicológico ela pensa: opa, que importante, né? Eu vou dar preferência para eles. Eles lembraram de mim, por exemplo. Então, essa proximidade, farmácia, drogaria do cliente, beleza? Existem farmácias e drogarias que têm lá uma relação, vamos supor, a pessoa ela é hipertensa. Então, ela usa o losartana todo mês. Uma semana antes da losartana vencer ou dela saber que vai acabar pela dosagem dela, ela liga. Senhor José, já faltam 7 dias para a sua losartana acabar. O senhor já quer que a gente envie outra? Beleza? Ou o senhor passa aqui, nos vê e já pega um novo medicamento? Isso não é marketing de relacionamento? Né? Como encontrar, como conhecer, como manter em contato e a pessoa se sente valorizada. Certo ou errado? Certo. Em relação a essas ferramentas do marketing, dúvidas? Não. Thaís, Maiara, dúvidas? Essa parte aqui do plano mesmo eu deixei mais para vocês estudarem. E aí a gente chega na ferramenta do merchandising. Né? Merchandising é
Eu quero mostrar o meu produto para que a pessoa tenha interesse, mesmo sem a necessidade dela comprar. Mas eu quero aguçar o desejo dela, né? Então, acelerar a rotatividade de um bem ou serviço, criando condições para que o consumidor realize cada vez mais compras por impulso, levando a um súbito desejo de que até então nem ele conhecia. Aquilo que eu falei lá, merchandising, né? Os cereais aí que a Thaís falou, os brinquedinhos, os chocolates, tudo ali na hora que você está caminhando. É merchandising para poder pagar no caixa, né? Então, no ponto de venda, atividades que têm por objetivo expor no mercado o produto certo, no tempo e lugar certo, em quantidade e preço adequado, fazendo com que o produto passe dos olhos para as mãos. Enquanto o produto está ali, eu estou aguçando a vontade, o interesse, a necessidade. Rapidinho eu já vou ali e já pego o produto e já levo, mesmo sem aquela determinada necessidade. Então, esse desejo geralmente depende da aparência do produto, da facilidade de acesso ao produto, conveniência de seu preço, lembrança da utilização do produto, né? Às vezes eu vi a propaganda lá no intervalo do Jornal Nacional. E aí eu estou passando, vejo o produto, é o produto que eu vi lá no intervalo do Jornal Nacional. Leva para poder utilizar, consumir ou aplicar e assim por diante. Até aqui, dúvidas? Mas lembrando, essas estratégias de merchandising, elas nunca podem ser utilizadas para medicamentos que necessitam de prescrição médica, ok? Para medicamentos que necessitam tanto tarja vermelha com prescrição médica, quanto tarja preta, que também necessitam da prescrição e retenção da receita, não podem. Então, porta-folhetos. Quem nunca foi aqui numa drogaria que tinha lá um folheto ou alguém na porta te dando um folhetinho das promoções, do que tinha lá mais barato, vamos dizer, né? Então, o take-on ou porta-folhetos, ou a distribuição de folhetos, cartazes, banners, né? Tudo que tem ali para poder chamar a atenção pode ser aí chamado de uma tática, vamos dizer aí, relacionada ao merchandising. As faixas de gôndolas, que são, né, aquelas tiras e aquele caminho por onde a gente vai passar. Adesivos de chão, né, muito comum, você vai em forma de pegada, em forma de mancha, né, mas vai te chamando a atenção até você achar interessante e acabar querendo levar aquele produto ou aquele serviço dentro daquele contexto. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Se viram muitas das vezes sendo captados por essas ferramentas de marketing? Muito. E agora o desafio é vocês pensarem o contrário. Agora, indo para o mercado de trabalho, como vocês irão propor lá para o dono da farmácia, para o dono da drogaria, onde você está estagiando, onde você está trabalhando, como vocês podem atrair mais clientes e como reter os clientes. Então, várias dessas ferramentas
aí. Aqui está falando um pouquinho de cada uma das ferramentas, mas fica mais para a gente poder estar lendo mesmo, para a gente poder não dizer. Em termos de farmácia de drogaria, aquelas campanhas de saúde funcionam muito bem, né? As campanhas de saúde que versam o princípio de atrair a pessoa, porque hoje é o dia do diabetes, hoje é o dia da hipertensão, né? Hoje é o dia de uma limpeza rápida facial. Então, essas campanhas são excelentes marketings quando a gente fala de drogaria, de farmácia, né? E assim por diante. E ainda tem a pipoca, o algodão doce para a criançada, né? E aí, criança chega lá, já vê um brinquedinho, né? Ainda vai querer o algodão doce que é de graça, mas vai pedir uma boneca que é R$ 100, vamos supor assim. Então, existe todo esse cuidado, esse critério e esse marketing de isca de atrair a pessoa, né? Para poder tentar uma venda imediata para aquilo que é permitido, por exemplo, sem receita, e a fidelidade para que ele possa voltar várias vezes, mesmo quando você já não tiver mais essa campanha também. Mas ele vai lembrar que ele foi muito bem recebido, foi muito bem atendido e que ele possa voltar àquele local. Faz sentido? Sim. Legal. E aí, pessoal, eu deixei como uma dica para vocês assistir esse vídeo. Ele é extremamente rápido, mas muito didático, que é sobre gestão de estoque através da curva ABC, ok? E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa curva ABC, baseado aqui numa planilha do Excel. Só vou fazer a troca aqui rapidinho, ok? Mas assistir esse vídeo aí vai ficar como um dever de casa importante aí também. Um minutinho que eu só vou trocar aqui. Espera aí que o computador começou a travar aqui. Tudo certo, professor? Tudo certinho. Estou só fazendo a troca do slide para a planilha do Excel. Aí o computador deu uma travadinha, mas ele está voltando. Tranquilo. Ele está carregando ali, deu uma pequena travada aqui. Mas nosso segundo assunto, aquilo que eu disse, que é a gestão de estoque, né? Então, quando a gente fala da gestão de estoque, a gente tem que imaginar que eu não posso ter um estoque parado, porque isso eu tenho que traduzir que é, para mim, dinheiro parado. Então, estoque parado é dinheiro parado. Ok? Então, ele está me dando prejuízo. E aí, o que vai acontecer? Numa farmácia, numa drogaria, eu tenho muitos produtos, muitos serviços, né? Então, eu tenho que elencar aquele que, para mim, tem o maior custo de venda, né? Aquele que, para mim, tem um giro mais rápido, né?
aqueles que não podem faltar, mas que não têm esse giro tão rápido, né? Então, primeiro passo para a gente poder construir a nossa curva ABC. Só um minutinho. Estou aqui vendo que a planilha com vocês parece que ela não está. Vou rodar a planilha. Olha se rodou para vocês. Não rodou. Beleza. Estão me ouvindo bem? Sim. Não, então beleza. Então, olha só. O que vai acontecer com a minha planilha ABC? Vamos supor aqui que na minha farmácia eu tenho 8 itens, né? Então, ó, eu tenho do item 1 ao item 8. Então, ó, tenho aqui do item 1 ao item 8 para poder vender. O valor unitário de cada um dos meus itens. E aí vamos supor que durante 3 meses eu acompanhei quanto que é vendido. Então, a quantidade vendida nesses 3 meses, por exemplo, do item 1, 135 unidades, do item 2, 100, do item 7, 120, do item 6, 10 mil. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Então, eu quero ver o seguinte, qual é o valor de venda, então, que eu tenho? Né? Então, ó, meu valor unitário é R$10 do item 1. Se eu vendi naqueles 3 meses 135 unidades, então o valor de venda que eu tive do item 1, R$1.350. E a gente faz isso para cada um dos itens. Né? E aí, diante dos valores de venda que a gente teve, qual é que teve o maior impacto para a gente? Qual é o que teve o maior impacto? Olha o item 6. Ele não vendeu R$100.000? Enquanto que, por exemplo, o item 2 vendeu R$1.000. Então, quem é que tem maior impacto para mim? Aí eu vou avaliar isso. Eu tenho primeiro a relação dos itens, vai de 1 a 8. Depois eu tenho quanto que ele me impacta em termos de venda, quem deles tem o maior número de vendas, ou que, financeiramente falando, para mim, em termos de venda, tem maior impacto, e aí eu vou e classifico eles, olha a última coluninha aí. O item 1, ele é o sexto em maior impacto, mas olha o item 6, ele é o de maior impacto financeiro para mim. Okay? Ele é o de maior impacto financeiro para mim. Ele é o que me dá mais retorno financeiro. Faz sentido? Sim. Isso. Então, ó, na curva ABC, qual que é a finalidade dela? É eu mapear aquilo que é importante. Aquilo que é mais importante, aquilo que é medianamente importante e aquele que tem menor importância dentro do meu estoque. Então, o primeiro passo, que foi esse que a gente fez, a gente calculou o impacto individual no período. Nosso período foi de 3 meses e ordenei aqui, ó, qual deles tem maior impacto no total de vendas. O que tem maior impacto para mim no total de vendas é o item 1. O que tem menor papel
de vendas é o item 2. Fez sentido até aqui? Sim. Beleza. E aí a gente vem para o passo 2. O que a gente quer avaliar no passo 2? Ordenar na área a ordem decrescente da prioridade. Então, agora eu pego aquilo que eu tinha colocado lá como prioridade, eu coloco aqui, ó, maior prioridade é o 6, depois o 5, depois o 4, depois o 7. Eu ordeno agora na ordem de prioridade, ou seja, aqueles que tiveram maior valor para aquele que teve o menor valor. E eu calculo qual o percentual de impacto de cada um deles. Como que a gente calcula o percentual de impacto? Aplicamos essa formulinha. Ó. O valor de venda do item. O item 6, o valor de venda dele foi 100 mil. Vezes 100. Dividido pelo valor total, que está aqui embaixo. Ó. Quando eu somei todos os valores. Então, o valor da venda do item vezes 100, dividido pelo valor total que a gente tem. Eu tenho o percentual do total, o quanto cada item me impacta. Só o item 6, que vende nessa farmácia, ele impacta 70,6% do meu faturamento. É um grande impacto? Sim ou não? Sim. Sim, exatamente. Ok? Olha o item 5, 14,1%. Eu peguei 20 mil vezes 100, dividido pelo valor total, que é 141.700, que é a soma que está aqui. E o item 5, 14,1%. E aí a gente faz isso para cada um dos itens. Somando como é em percentual, a soma tem que dar 100%. Então, se eu somar o impacto individual de cada um deles, tem que dar 100%. Até aqui, dúvidas? Não. E aí eu pergunto, olha só, no item 3, o que eu vou fazer? Realizar o impacto acumulado, né, com a soma para dar o 100%. Então, na realidade, ó, eu vou voltar aqui até no anterior. 70,6 com 14,1 não dá 84,7? Então, eu estou agora somando um com o outro. Então, eu estou tendo ó, o percentual acumulado. 70,6, que era o primeiro, mais 14,1, 84,7. Somei com o outro, ó, com o anterior, 84,7, com 5,6, 90,3. Somei com o outro, 94,6, 97,4, 98,3, 99,3, e o final deu 100%, que é o total que a gente queria. Mas, Wilson, por que você fez isso? Por que interessou isso? Porque aqui, ó, eu tenho o que eu chamo agora curva ABC. Ou seja, o item A é aquele que acumulado me dá o maior custo ou o maior lucro. Aquele que, para mim, tem o maior impacto. Mas no custo acumulado. Se eu somar aqui, ó, 70,6, o segundo está próximo de 80, 84,7. Concorda que os dois, o item 6 e o item 5, são os dois itens de maior impacto?
Ó, são os Sim. itens que ficaram no acumulado cerca de 80%. É o item 6 e o item 5. Então, Sim. eles são, para mim, o item A. Aquele que eu preciso ter a maior atenção. São aqueles que colaboram com maior custo e maior lucro para a minha farmácia. Olha o que fala aqui no verdinho. Itens B. Impacto acumulado de 80% a 90%. Então, o 84 eu considerei mais perto do 80, né? Mas olha só, de 80 a 90, você não teve o item 4? O item 4, então, ele atende à classe D. É aquele que eu tenho que estar no meio do caminho. Ok? Ele nem é de grande número de venda, nem é de grande custo, nem é de grande lucro. Vamos dizer, ele está no meio do caminho. E aí, olha só o que fala aqui a outra linha verde. Itens C. Impacto acumulado em cerca de 90% a 100%. Geralmente são maior número de itens. Então, aqui a gente teve, ó, maior do que 90 até 100, item 7, item 3, item 1, item 8, item 2. É o maior número de itens que a gente vende, beleza? Mas em pequeno número de itens. Eles, financeiramente falando, me impactam pouco. Impactam pouco para o meu lucro. Os itens A impactam muito para o meu lucro, o item B, medianamente para o meu lucro, e os itens C colaboram pouco para o meu lucro. Faz sentido? Sim. Beleza? Por isso que a gente precisa ter essa correlação. Eu coloco isso como a minha meta. Na minha meta, os itens A é o acumulado até 80%, ou na média de 80%, os itens B de 80% a 90%, e os itens C de 90% a 100%. Tem farmácia, tem drogaria, que de repente vai colocar no item A até 70%, até 75%. Não tem problema, porque isso pode ser um valor que pode ser realizado, ajustado por cada estabelecimento, por cada farmácia, por cada drogaria. No nosso exemplo aqui, eu usei 80%. Na apostila de vocês, se vocês pegarem, ela é de 70%. Beleza até aqui? Beleza. Parece muita informação, mas na hora que vocês forem analisar, na hora que vocês forem pegar novamente e ler pelo texto da apostila, acompanhando essa planilha que a Lívia e a Júlia vai disponibilizar para vocês, vai ficar mais fácil, talvez, de entender. E deu dúvida? Pergunta a Lívia, pergunta a Júlia, e qualquer coisa elas me acionam também, eu ajudo vocês. Combinado? Mas Combinado. o mais importante é, tá claro que o item A é aquele de maior impacto, o item B é aquele de impacto mediano, e os itens C são aqueles de menor impacto. Sim. Beleza, ok? Então, o que vai acontecer? Propriamente dito, a gente construir o diagrama de Pareto, que representa a nossa curva ABC. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Os meus itens de ordem de prioridade, o percentual individual, cada um que impacta, e o percentual acumulado. Ele me dá uma linha, olha o tanto que ela está aqui. Essa linha é o que a gente chama a curva ABC. Qual é questão de prova, não tenha dúvida disso, né? Qual é o principal objetivo da curva ABC? Deixar claro quais são os itens que você precisa ter a maior prioridade dentro da sua listagem.
Diante disso, dessa lista que a gente tem aqui, quais são os itens que tem que ter maior prioridade? Quais são os itens que a gente tem que ter maior prioridade? O item 6 e o item 5. E o 5. Isso. Show de bola. Beleza? Beleza. Dúvidas até aqui? Não. Fica o desafio para vocês repetirem essa análise, esses dados, refaz com a tabela que vocês têm também na apostila de vocês, e o vídeo também explica bem aquele que eu direcionei vocês, para vocês também estarem assistindo e refazendo. Mas olha que fantástico! Você chegar numa farmácia, numa drogaria como estagiário e falar, posso fazer a curva ABC, aquilo que tem maior impacto, médio impacto e pouco impacto na sua farmácia? Nesse período que eu vou ficar aqui, de 1, 2 meses, se no final do seu estágio você apresenta uma curva ABC, ou no meio dele, para poder discutir com o proprietário, o emprego é seu. Não tenha dúvida. Certo ou errado? Certo. Beleza. Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Maiara. Beleza, Thaís. Obrigado vocês pela participação. Bons estudos. E então a gente fica por aqui. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Uma boa semana aí para todo mundo. Ótima noite, Beleza? professor. Até mais. Boa noite. Até daqui a Até pouco, mais, né? tudo de bom? Exatamente, acredito que as meninas também devem estar na próxima aula. Beleza? Grande abraço, Até pessoal. daqui a Tchau, tchau. pouco. Até daqui a Tá. pouco.